Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo. Aqui é o professor Paulo Teles e eu tenho um enorme prazer de abrir esse canal com esse primeiro vídeo, cujo propósito é trazer para vocês resoluções mágicas, encantadoras e facilitadoras para a sua prova do Enem. Obviamente que o objetivo aqui não é ficar horas e horas a fio, até porque a gente sabe que o nosso tempo é muito curto, mas sim, nosso objetivo principal é desenvolver técnicas de resolução de questões que permitam a vocês gabaritar a prova e ter um excelente resultado no Enem, que é fechar a prova, né, pessoal? Tirar a nota máxima. A gente vai para tirar a nota máxima. E ao longo das nossas explicações, vamos revisando algumas teorias, algumas coisinhas necessárias para cada questão. A prova de hoje, meu povo, é a prova do Enem de 2011, que, ó, olha a curiosidade, foi a prova que mais teve questões de história. Ao todo foram 20 questões de história dessa prova. A gente vai ter 20 vídeos, um vídeo para cada questão, tá? E para quem já está perguntando, mas Paulo, qual é a prova que tem menos questões do Enem? Por incrível que pareça, foi a prova de 2021, onde nós temos catalogadas ali 13 questões de história, tá, que foram, né, trabalhadas em 2021, foram trabalhadas ano passado. Bom, sem mais enrolação, vamos à questão. A questão que nós vamos trabalhar é uma questão de 2011, é a primeira questão, e ela já nos surpreende com esse texto gigante, esse texto enorme, né, que muitas vezes provoca um medo em relação aos alunos. Veja só, a gente vai fazer aqui uma primeira leitura e depois eu vou ensinar a vocês como quebrar o texto para extrair dele apenas o essencial para a sua resposta. Vamos lá, primeira leitura. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais como o Facebook e o Twitter ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África às ilhas do Golfo Pérsico. Atenção para o meu inglês, né? Twitter, pois é, Open English, professores americanos. Bom, pessoal, pegou esse texto, a ideia aqui é fazer o quê? Vamos quebrar. Não adianta você tentar abordar esse texto de maneira assim completa. Se você for de vez, você vai se atropelar, você vai se atrapalhar, vai tomar capote. Então vamos com calma, vamos devagarzinho. Como vocês puderam ver, o texto fala sobre Primavera Árabe. Tá? A Primavera Árabe foi um processo histórico iniciado ali na década de 2010, que desencadeou uma série de protestos no mundo árabe e que foi apoiado, inclusive, pelas democracias ocidentais europeias, né? A União Europeia apoiou, os Estados Unidos apoiou e contribuiu para derrubar ditaduras nos países árabes ou tentar derrubar ditaduras. A gente sabe que a consequência disso não foram das mais legais, né? Países como a Líbia, por exemplo, que era governada pelo ditador Muammar Gaddafi, acabaram ficando ainda pior do que estão hoje. A Síria mergulhou numa profunda guerra civil, o Egito acabou entrando numa outra ditadura militar e aí a coisa ficou bastante complicada. Crise de refugiados também é uma consequência desse processo histórico. Beleza? Esses são alguns eventos que aconteceram decorrentes da Primavera Árabe. Inclusive, existem alguns historiadores e cientistas políticos que chamam a Primavera Árabe como revoluções coloridas. E o que seriam revoluções coloridas? Seriam movimentos políticos financiados por países ocidentais para derrubar governos que são contrários a seus interesses geopolíticos. Isso teria acontecido na Primavera Árabe e também teria acontecido na Ucrânia, né, quando ocorreu a derrubada do governo pró-Rússia e ascendeu um governo que hoje é presidido pelo Volodymyr Zelensky. Bom, enfim, vamos lá. Então, qual é a recomendação que eu faço para os meus alunos, que eu faço para todos vocês que estão acompanhando esse canal? Cara, pegou a questão, o que é que você tem que fazer? Quebra o texto.
Então, todas as vezes que apareceu informação nova para você, você extrai essa informação. Veja só, no mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos, sendo que desses 56% tem acesso à internet. Então, aqui já temos o nosso primeiro bloco de informações. Então, nesse primeiro bloco de informações, ele está me falando de uma região onde são ditaduras, o modelo de governo é ditatorial, então você tem aqui ditaduras, tá? E essas ditaduras, elas regem uma população de maioria de jovens, tá? São jovens. Jovens esses que têm acesso à internet. Então, são ditaduras onde vivem jovens que têm acesso à internet. Jovens com internet, beleza? Essa é a primeira informação que o texto me dá. E aí é interessante que quando você estiver resolvendo a sua prova, você faça exatamente esse exercício que eu estou fazendo. Você quebra o texto, você extrai o primeiro bloco do texto, tá? E coloque aqui a informação necessária. Por quê? Para que você não tenha que ler o texto de novo, para que você já extraia do texto aquilo que é necessário para responder a questão, tá? É claro que como aqui é um texto maior, isso vai acabar, né, sendo um pouco mais demorado do que textos menores. Quanto menor o texto, mais rápido você faz isso. Vamos seguir. Sentindo-se em perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, estes jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Aí aqui você tem uma outra informação, né? Eu vou até colocar com uma outra cor. Nessa informação, a gente tem aqui, né, um momento do texto onde ele fala o quê? Que são opositores. Porque se o governo é ditatorial, então você tem aqui uma oposição política. São jovens que são opositores dessas ditaduras, tá? São jovens que são opositores dessas ditaduras. Já é uma oposição política, tá? Já está mostrando qual é a ideologia desses jovens, beleza? Bom, aí segue. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho. Aí nós temos aqui uma outra informação, galera. Ó, ele está protestando contra a situação econômica. Então, a razão do protesto é crise econômica. Se ele está procurando trabalho, é porque ele vive uma situação de crise econômica, tá? Crise econômica. Beleza? É bom colocar aqui, ó. Beleza? Aí segue. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito. Nova informação. Então, você tem aqui uma série de manifestações eclode na Tunísia e nos seus países vizinhos. Tá? Começa a se espalhar pelos países vizinhos. Beleza? Então, você tem aqui, deixa eu colocar com uma cor mais nítida, né, a difusão dessas manifestações. E qual é o instrumento que difunde essas manifestações? Ele fala aqui, tá? A difusão. Essa difusão se dá por onde? Por sites e redes sociais como o Facebook e Norte da África. Gente, ó, todo movimento revolucionário ele tem um meio de comunicação. Tá? Por exemplo, a Revolução Francesa foram panfletos que eram distribuídos na rua. A Revolução Iraniana foram fitas. Né? A Revolução Russa usou também panfletos, rádio e assim por diante. Tá? Vamos seguir. Aí, a partir desse contexto, o que é que acontece? Você vai agora para o próximo passo, que é resolver as alternativas da questão. Pronto, uma vez extraídas as informações, você já sabe que são protestos que estão acontecendo no Oriente Médio, protestos que têm como principal causa a luta por uma questão de crise econômica contra governos ditatoriais e que usaram meios de comunicação para se expressar. Aí, a partir daí, você vai para o comando da questão. O comando, pessoal, é isso aqui, ó. O comando corresponde a toda essa parte aqui que nós chamamos comumente de pergunta, tá?
O que é importante você extrair do comando? O verbo. Você tem que extrair o verbo, aquilo que é fundamental, tá? Então perceba, qual é o verbo desse comando? Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens. É preciso procurar o verbo. Qual verbo, professor? O verbo operatório, o verbo que produz a pergunta. E nesse caso, o verbo operatório aqui é o verbo permitiu, ó, permitiu. Deixa eu colocar bem destacado, ó. Permitiu, tá? Botar uma outra cor, botar a cor vermelho. Permitiu, tá? Vou botar aqui vermelho para ficar bem destacado para vocês. Permitiu, beleza? Então, quando você extrai o verbo operatório, você faz uma pergunta: quem permitiu o quê? Ou seja, o acesso à internet permitiu aos jovens o quê? Então, qual é a pergunta que a prova está me fazendo? O que a internet permitiu aos jovens? Ela permitiu reforçar a atuação dos regimes políticos? Não, pelo contrário, os governos caíram, como diz no texto. Então, não houve um reforço dos regimes políticos. Ela permitiu tomar o conhecimento dos fatos sem se envolver? Pelo contrário, houve uma grande adesão, até porque a maior parte da população era formada por jovens. Ela permitiu manter o distanciamento? Também não. Não há um distanciamento, há uma aproximação, um engajamento. As redes sociais aproximam as pessoas que estão distantes. Ela permitiu disseminar vírus capazes de destruir? Ah, meu povo, aqui não. Aquela expressão que ele usa no texto, vírus, é uma expressão metafórica, até mesmo romantizada, para dizer que foi uma coisa muito rápida, que se acelerou e que contagiou rapidamente as pessoas. E aí, por fim, nós temos a resposta. O acesso à internet permitiu difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. Resposta letra E, tá? Letra E de espetacularmente correta. E aí agora você tem o texto, a questão, tudo montadinho para vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História.